Todos. Meu nome, para quem não me conhece, é Helena de Castro Afonso. A convidada... Bom, esse espaço é o Grupo de Trabalho Psicanálise e Contemporaneidade, ele vai acontecer uma vez por mês aqui na escola. A programação toda da escola é concentrada às quartas-feiras, exceto aos sábados, que é ocupado pelo curso de Introdução à Psicanálise. Então, uma quarta-feira por mês eu vou estar aqui, sempre com algum convidado diferente. A de hoje é a Cláudia Nischnig, ela é professora, historiadora, advogada, doutora em Ciências Humanas pela Universidade Federal de Santa Catarina, na área de estudos de gênero. Tem pós-doutorado em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e em Antropologia Social pela École... Tem que tirar o som. Só um pouquinho, que está um problema aqui. Pela École de Hautes Études, foi bom que eu treinei mais francês, em Ciências Sociais, em Toulouse, na França. E é graduada em História pela Universidade Federal de Santa Catarina e Direito pela Univale, como eu falei lá em cima, tem mestrado em História, e com esse currículo todo ela está fazendo um doutorado. E agora, Cláudia, eu queria que você falasse um pouquinho aí, primeiro sobre esse doutorado e como você foi parar especificamente nessa causa, né? Porque o nosso tema de hoje é sobre as resistências e... Esqueci o nome, toda hora esqueço. Resistências e desafios das mulheres indígenas. Claudinha, cadê você? Estou aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Então tá. Então, boa tarde a todas e todos e a todes. Agradecer o convite da Helena, né? Falando sobre essa minha pesquisa há algum tempo e aí aceitei o convite ainda no ano passado e hoje a gente está aqui para conversar um pouco dessa minha pesquisa. E, bom, vou só explicar um pouco de como eu cheguei no tema, né? Há algum tempo já, desde o meu mestrado, eu já estudo questão de movimento de mulheres, movimentos feministas e as resistências, né, coletivas das mulheres em prol dos seus direitos, né? Sejam direitos em relação às famílias, em relação aos enfrentamentos das violências. Então, eu já vinha nesse debate com o movimento de mulheres, movimentos feministas, e sempre pensando na questão da busca por direitos, né? Então, esse meu caminho já vem há bastante tempo, né? Pensando de que forma as mulheres pensam coletivamente as suas pautas, as suas agendas. E eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos no Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados, na Universidade Federal da Grande Dourados, no programa de pós-graduação em História, né? Tive um período de professora visitante lá na pós-graduação, e o tema das mulheres indígenas, ele chegou a mim como uma forma de convite, né? Então, na verdade, eu me aproximei da temática das mulheres por estudar as violências, né? Os enfrentamentos das violências, mas eu nunca tinha estudado a questão desse recorte étnico, né? Por mais que a gente perceba e entenda essas lutas como plurais, como pensando as múltiplas identidades das mulheres, né? Não só como mulheres, e a gente já... Por isso que eu vou usar sempre esse termo no plural, né? Não é... Por mais que a lei, por exemplo, a Lei Maria da Penha fala enfrentamento à mulher, a gente já percebe que a gente não pode falar na mulher no singular, porque tem essas múltiplas formas de opressões diferenciadas, né? E o que a gente usa é esse conceito de interseccionalidades. Então, essas interseccionalidades, elas estão presentes, e a gente sabe que a violência sofrida por uma mulher de classe média, branca, no centro urbano, é muito diferente da violência sofrida por mulheres indígenas, né? Que vivem em áreas específicas como as que eu estou pesquisando lá em Dourados. Então, foi as próprias indígenas que me convidaram para uma atividade, e eu contei um pouquinho isso para a Helena. Elas me convidaram para uma audiência pública, onde elas denunciavam, né,
muitos casos de violência obstétrica contra as mulheres negras e indígenas, e o Ministério Público, então, junto com as mulheres indígenas e com outros movimentos sociais, fez essa audiência pública para discutir essa temática. E aí, a partir daí, eu recebi outros convites para estar em outros locais coletivos, e aí me aproximei desse movimento, né, de mulheres indígenas, Guarani Kaiowá, que é uma etnia que vive no sul do Mato Grosso do Sul, né, e que já há alguns anos, né, elas vêm denunciando as violências sofridas, né. Tem um texto que eu uso aí nos meus trabalhos que mostra, né, a professora Ela Vieco, que é uma professora da área do direito, ela já vem dizendo que desde os anos 2000 essas violências específicas contra essas mulheres já vinham sendo denunciadas, né, pelas mulheres indígenas já há bastante tempo, né? Então, assim, quando quiser me interromper, Helena, pode me interromper. Não, tranquilo, é porque eu estou acompanhando, estou achando que até isso é só informação que é bom passar para as pessoas, né? Tá, então é só para a gente, se vocês procurarem na mídia, né, essa etnia em específico, ela vem sofrendo, né, muitos ataques, primeiro pela questão territorial, a pauta dos movimentos indígenas é a questão da terra, da demarcação de terras, né, e aí, para as mulheres indígenas, então, essa questão da terra, ela tem uma conotação muito diferente do que é para a gente, pessoas brancas, né? Então, já começa por aí essa questão de que a terra é o local sagrado, né? É o local da ligação com, né? Não é à toa que eles chamam de Pachamama, de Mãe Terra, né? Então, essa ligação da ancestralidade se dá pela terra. Então, a terra é o lugar que eles cultivam não só o alimento, mas cultivam suas relações ancestrais, né? Então, a relação com a terra é bastante diferenciada, e isso impacta muito a gente que trata a terra como algo a ser possuído, como uma propriedade que a gente adquire, né? E a relação com a terra deles é muito diferente, né? E então eles passam por muitos anos, né? Já mais de um século, uma questão de serem retirados das suas áreas tradicionais e serem colocados em áreas específicas, né? Então, eles foram realocados. Então, Dourados, ele tem na cidade de Dourados, né? Até pouco tempo atrás, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas foi uma pessoa bem, não sei se era Eduardo Moreira, não sei, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas é uma pessoa com bastante dinheiro, foi até Dourados e percebeu, né, essa questão indígena, como ela é impactante naquela cidade, porque eles foram colocados, e eles foram colocados mesmo, né, há mais de 100 anos, foi construída, né, uma reserva indígena na cidade de Dourados, que é uma reserva indígena que fica do lado da cidade, né, e é uma reserva que hoje tem em torno de 17 mil habitantes, e eles e elas, as crianças, todos, têm muita dificuldade, por mais que seja do lado da área urbana, né? Por incrível que pareça, por mais chocante que pareça, eles não têm acesso à água, né? Nessa região. Então, eles não têm a mesma facilidade de muitos. Mas essa colocação deles ali já foi uma retirada de uma terra original deles? Sim, já foi isso. Lá, agora eu não lembro se em 1910, por aí, já faz mais de um século, né? Quer dizer, uma coisa que já vem acontecendo há... Sim, eles foram retirados e foram colocados nessa área, e aí a principal, a problemática inicial é que foram várias etnias, né? Então, esse local especificamente, que se chama Reserva Indígena do Dourados, é o lugar de maior concentração de violência contra as pessoas indígenas, né? E ali tem casos de crianças, de mulheres, adultos, homens adultos também, mas, assim, os casos de crianças e mulheres, né, é muito chocante por conta de que, como se trata de uma reserva indígena, muitas das pessoas, tanto a questão policial como a questão de segurança, né, eles têm muita dificuldade de ter relação, né, ou por exemplo, de cumprir uma medida protetiva, por exemplo, dentro da terra indígena. Então, assim, existem muitas dificuldades, né, mas as mulheres indígenas denunciam, né, essa falta de água, essa falta de alimentação, essa falta de segurança, falta de energia pública
em muitos locais dentro da reserva como um ataque assim, frontal aos direitos humanos, né? Então, há muitas denúncias, e aí o que acontece hoje, né? A gente percebe que nos últimos anos, essas violências têm sido aumentadas, né? Muito aumentadas nos últimos anos, e o que essas indígenas em movimento, ou o movimento de mulheres indígenas tem feito é recorrer às cortes internacionais, né? É fazer essas denúncias em outras instâncias, né, de direitos humanos fora do Brasil, se conectar com pessoas que se comprometem com a causa indígena em outros lugares do mundo para auxiliá-las. Então, elas têm, já falando em todo o assunto, né, elas têm são, né, mulheres muito fortes, muito guerreiras, e que elas têm esse poder de conexão muito forte, assim, né? Então, elas têm feito um trabalho, assim, bastante forte de resistência diante daquilo que elas têm sofrido, né? Então, o que a gente percebe é que, nesses últimos um governo que não privilegia os direitos humanos ou que não considera os direitos humanos como a sua pauta principal, elas têm dito que, bom, a gente já resiste há 500 anos, então a gente só continua resistindo, né? Sendo agora ainda um pouco mais atacadas, mas a gente continua na resistência. Então, o que eu tenho a dizer que eu tenho aprendido mais do que... Aprendido muito com esse trabalho que eu tenho feito lá e com as possibilidades de ler o que elas escrevem, né? E tudo isso. Essa conexão que você falou, né? Eu não sei se eu li isso em algum texto, porque eu li muita coisa agora, ou se foi você mesmo que falou naquela nossa conversa, que elas, de algum modo, elas preservam a individualidade delas, sendo grupos, quer dizer, elas são um todo, mas no qual elas não formam uma massa, falando em linguagem freudiana, né? Porque a massa ela se descaracteriza da sua individualidade e dos seus propósitos pessoais. E elas não perdem isso, ao mesmo tempo elas conseguem atuar em grupo, formam um grupo sem fazer essa confusão, digamos. Né? Pode falar. Eu acho que isso é uma das coisas que eu pretendo discutir, né, nessa tese que eu estou escrevendo agora, que é essa possibilidade, né, de lidar com questões coletivas e questões subjetivas ao mesmo tempo, né? Então, assim, a gente percebe que elas não perdem essa luta coletiva de vista, né? Mas, ao mesmo tempo, elas quando pensam em questões individuais, elas sempre tentam conectar, né, essa luta individual com a luta coletiva. Então, elas não deixam de ser, de pensar, por exemplo, mas, assim, quando elas decidem estudar, né, a maioria das lideranças que eu tenho contato para fazer o trabalho, elas têm carreiras acadêmicas, né? Ou em alguma forma de conexão com grupos políticos, não políticos partidários, direitos humanos e tal, ONGs. Mas, assim, a gente percebe que, por mais que elas pensem nessa sua formação individual, elas sempre estão pensando na sua formação individual para pensar coletivo também, né? Então, assim, claro que elas querem também uma vida para elas melhor, né? Mas elas estão sempre pensando que o grupo precisa melhorar como um todo. Então, assim, é muito forte essa questão do coletivo, né? Muito mais forte do que a gente, pessoas brancas, né? Sim, porque a gente tem uma... Eu só estou colocando aqui para carregar, que eu tinha esquecido. A gente tem muito mais exacerbada essa questão de ego, de individualismo, de ser para mim. E a nossa sociedade é completamente competitiva e seria bom assim se eles conseguissem se manter imunes a esse discurso dominante de agora, que é o discurso do capitalista, né? Que é uma coisa que tem nos colocado a todos sempre numa posição de competitividade. Isso é muito interessante.
Elas falam muito isso, assim, que a luta, ela é anticapitalista também, né? Porque quando a gente percebe todas as conquistas como algo do âmbito do privado, né? Ou vou conquistar, né? As pessoas né? Como eu, por exemplo, crescem pensando, eu quero adquirir um carro, adquirir uma casa, formar uma família, né? Sempre pensando, por mais que a família seja algo também coletivo, né? Mas quando eles pensam na conquista, na reconquista ou no direito à terra, eles estão pensando na terra que ambos, né? Eles não vão ter um título de propriedade ao final disso, eles vão ter um direito ao uso Uma da terra, né? Então, que é uma terra que é coletiva. Então, eles estão pensando coletivo, isso. nisso, né? Helena, Ah. você pensou esse espaço interativo com os outros ou você vai deixar um espaço final para debate? Eu acho melhor, eu vou falar um pouco com ela, eu não quero que seja tão assim, só uma pessoa falando. Eu vou interagir um pouco com ela e depois, no final, a gente deixa um espaço para perguntas. Ok. Tá? Cláudia, eu assisti esses dias uma live, foi até no Instagram, com a Karina, do povo Dessana, que é da região amazônica. Eu não me lembro se é Pará ou se é do Amazonas mesmo. E ela trouxe muito essa questão. A Karina, ela trabalha com arte, com moda e joias, bijuterias de sementes, com aquele material todo que elas usam. E ao mesmo tempo que ela está ali, ela não se desvincula da aldeia e ela se colocou numa posição de lecionar para as crianças que estão lá. Então, ela tem que viajar muito. Então, tem isso sempre. Ela está pensando, e não só no futuro daquelas crianças, como pessoas capazes de estar na sociedade geral, mas como mantendo a ancestralidade e as raízes todas deles, com aquele conhecimento e com aquela cultura. E isso tem muito a ver com o que você está falando. Quer dizer, eles não se desvinculam daquilo que é a origem deles. Não, é muito interessante, assim, né? Por exemplo, esse coletivo, até eu coloquei o site delas aqui, ele teve uma virada bastante grande quando entrou para esses locais do conselho que elas falam, né? Elas se intitulam mulheres mais que tinham mais interação na vida acadêmica e tal, e mais relações, como eu digo, de forma internacional com outros, ou mesmo nacionalmente, né, conectada com outras mulheres. Então, só para explicar um pouco, esse coletivo delas se reúne numa grande assembleia uma vez por ano, né? E essa reunião delas uma vez por ano são em áreas indígenas diferentes, né? Então, esse é muito bacana. E, na verdade, eu me encantei muito com esse tema quando eu fui, né, num desses encontros em 2019, numa terra indígena, e aí foi, assim, uma reunião de 5 dias, né, que isso é uma conexão muito interessante que elas têm, né, não só ligar a questão da terra, do tecorá, que eles dizem, que é esse local, que não é só esse local que tu tem, que tu nasceu, mas é aquele que tu tem a tua conexão ancestral, né, que esse é um termo guarani. Então, da língua guarani, perdão. Então, nesse local, né, tem toda uma forma de ser recebido, né? Tu tens que receber um convite, tu és chamado para entrar, tu é recebido de uma outra forma, tu não entra, né? Simplesmente tu é acolhido, né? Com reza, com canto, e o tempo todo, né? Elas fazem as pautas delas, que são políticas, que são por direitos, mas elas estão conectadas o tempo todo com ancestralidade, né? Então, assim, os trabalhos iniciam com rezas, com cantos, e através das rezadoras que são anciãs, né? Então, assim, eu acho muito legal, porque essa forma que elas se relacionam, da infância à idade, não sei como é que eu falaria para psicanalistas das pessoas de mais idade, assim, da idade adulta, da idade avançada. Depois vocês me corrijam se eu estiver usando algum termo, né, equivocado, mas assim... Não, pode falar da maneira que todo mundo fala, embora eu não goste, né? Idoso, mas tudo bem. Então, assim, elas, né, são as Nhandecis e os Yanderus, que são os rezadores, né?
esses rezadores, eles são aqueles que autorizam, né, a entrada de pessoas brancas, de pessoas não brancas, né, naquele espaço, né, que é sagrado para eles. Então, assim, é muito bonito, assim, muito forte, né, essa conexão que eles têm com a ancestralidade, com a questão das rezas, com toda essa... É porque é um conjunto, né? A gente não consegue ver separado, por exemplo, né, as formas como elas fazem os tratamentos da medicina, eu não chamo de medicina indígena, mas na medicina, né, que utiliza as plantas, as ervas, né? Então, uma medicina natural, talvez, a gente não fala que é diferente da medicina tradicional, mas é porque eles também têm todo um conhecimento. Eu acho que eu entendo, né, que a gente ficou por 500 anos desmerecendo, né, desacreditando nesse conhecimento, né? Então, assim, todas nós, se a gente for pensar, temos algum tipo de conhecimento que as nossas avós, que as nossas mães nos passaram, e né? Então, a gente vai pensar que com a ciência moderna a gente vai desacreditar disso tudo, né? Um pouco disso tudo, acreditar na medicina tradicional, na ciência jurídica, em todas as ciências, e desacreditando desses conhecimentos, desses saberes tradicionais, né? Então, a gente passou por muito tempo colocando esses conhecimentos ancestrais num lugar de desprestígio, né? Ou de loucura, ou de charlatanismo, como a gente queira chamar, né? Mas aí, quando a gente se conecta com esses conhecimentos, a gente vê o quanto, né? E eu acho que uma das coisas que eu aprendi muito foi quando a gente participou dessa audiência pública, que a gente pensou que elas iam falar muitas coisas que acontecem na realidade com elas horríveis, né? Nos atendimentos de saúde, nos atendimentos públicos, né? Porque aquilo que a gente chama de racismo institucional, né? No Brasil, ele acontece nos diferentes setores, né? Então, elas são mal atendidas nos ambientes públicos de saúde, por conta desse racismo estruturado que a gente tem, né? Então, assim, a gente percebe que naquele momento que elas teriam para reclamar ou para falar mal de tudo que acontece com elas subvertem isso e vão nos ensinar o cuidado, né? Elas vão dizer assim, ó, olha, eles acham que nos cuidam assim. Para a gente, isso é uma forma de violência. Então, a gente quer não ensinar vocês, mas mostrar para vocês que existe outra forma de fazer. Então, isso é muito bonito, assim, que elas dão o tempo todo um ensinamento muito grande, assim, de que forma a gente pode viver outras formas, né? Outras formas de vida, outras formas de relação com o mundo, né? Então, por isso que é muito interessante, assim. Pois é, né? A gente acha que está evoluindo o tempo todo, né? Mas aí quando a gente olha para esses aspectos, e sobre isso que você falou, dessa transmissão transgeracional, por exemplo, na educação dos filhos, no nascimento dos bebês, eu ouvi alguém falar na escola mesmo aqui, numa ocasião, algo muito interessante, que hoje as mulheres estão transferindo isso para a internet. Quer dizer, umas passando para as outras. O que a mãe diz, o que a sogra diz, o que as tias dizem não tem mais valor, né? E, Cláudia, bom, você queria falar mais alguma coisa e eu quero só entrar com um assunto, conclui o que você ia dizer, que eu te cortei, aí depois a gente abre para perguntas. Bom, nem sei o que eu estava pensando, mas, assim, essa questão do tratamento, assim, né, da forma do cuidado que elas têm é uma forma muito bonita, né, uma forma, assim, muito respeitosa, né, e elas vêm dizer isso, assim, que o fato delas terem sido retiradas ou não conseguirem se manter nessas áreas tradicionais faz com que elas não tenham acesso a certas plantas, a certas ervas, né, e isso dificulta muito, né, então, assim, claro que muitas pessoas, né, hoje têm procurado, né, os partos naturais, e a gente vai perceber que essas questões, elas se ligam muito com essa linha, né, com essa ideia, e essa ideia não, com essa forma, né, como as mulheres indígenas tratam, né, o nascimento, o pós-parto, etc., né, então é muito bonito ver, assim, como elas fazem, claro, e aí elas vão dizer muitas coisas, né, que
a gente entende como progresso, vamos dizer assim, né? E elas entendem como violência. A gente não quer dessa forma. E é muito claro que elas entendem, né, que precisam hoje da medicina para várias questões, mas que também isso deve ser aliado, né, às suas rezas, aos seus cantos, né? Então, elas reclamam muito, assim, que os hospitais entendem que todas, por exemplo, os instrumentos de reza delas, que não podem entrar nesses espaços, né? Então, assim, há todo um preconceito de várias formas, né? De que por isso que na região de Dourados tem um projeto muito bacana, que agora, claro, acabou, né? Mas teve por muitos anos de uma casa de parto, né? Onde elas tinham uma acolhida por uma psicóloga, que fazia um trabalho maravilhoso. Então, era um projeto de que elas se mantivessem fazendo os seus partos e o acolhimento da maneira tradicional, né? Então, elas tiveram isso, era uma política pública, né? Que, como muitas do governo federal, foram extintas, né? Nesse período. Então, esse acolhimento lá bom, a gente sabe o quanto de prejuízo isso foi, né? E está sendo, mas enfim. Vamos pular de falar. Ainda tinha muita coisa para falar que eu tinha anotado aqui, mas estava tão bom que eu deixei você falar. Eu só queria saber mais assim sobre a questão da espiritualidade delas, porque sempre está relacionado à cultura, à terra. Essa Karina, do povo de Sana, que eu assisti um trabalho dela, e eu pretendo convidá-la em abril para a gente dar uma continuidade a esse tema, e ela falou sobre os encantados, que são espíritos que aparecem, e ela fala dos protetores, e ela disse uma coisa também muito interessante, que assim, que ela sempre via uma mulher e uma criança, e ela diz que eles estão ali para ajudá-los a chegar no que eles vieram fazer, que eles têm o dom. E eu assim, associei muito isso com o desejo na psicanálise, né? Que é aquilo que você só pode acessar por uma via que você não sabe o que é, mas você, de alguma maneira, se direciona para isso. Você não pode colocar isso em palavras. E ela fala do dom e que esses espíritos auxiliam, e se você não faz aquilo que você veio fazer como dom, que eles vão desaparecendo, fica mais fraca a presença dele. Alguma vez falaram sobre isso, ou algo parecido com você nessa aldeia? Aldeia não, que eles chamam de povoado? Então, lá tem vários, se a gente for falar em terras, né, na área aonde eles residem, né, eles estão nessa região em muitos locais diferentes. Então, tem pessoas indígenas morando na cidade mesmo, né? Tem algumas pessoas, tem uma grande quantidade, né? Em torno de 17, 18 mil pessoas vivendo nessa reserva indígena de Dourados, que se chama RID, Reserva Indígena de Dourados. Tem muitas pessoas vivendo nessas áreas de retomada, que são essas áreas reconhecidas pelo Ministério Público Federal, pelo governo federal como área indígena, e tem pessoas que estão em áreas não reconhecidas, né? Então, estão em acampamentos, como eles falam. Então, existem várias formas. Bom, essa questão da espiritualidade, ela aparece bastante, assim, mas eu não gostaria não sei os termos exatos que elas utilizam, né, para falar. A gente poderia, estudar um pouco mais para falar em relação a isso, porque não é o meu recorte, né? Sim. Porque tem muitas pessoas que estudam, né, essa relação, o pessoal da antropologia estuda muito essa questão dos animais, né, como eles consideram como entidades, assim como as árvores, assim como os rios, assim como a própria terra, né, então isso também é espiritualidade, né, só que para eles alguns rituais são sagrados, né, agora essa questão que tu utilizou eu não ouvi falar lá, né, mas talvez porque eu esteja conectada em outras coisas quando eu estava naqueles momentos, assim, né, estava mais preocupada com essa questão das pautas em relação aos enfrentamentos das violências, o que elas entendiam como violência, essas coisas assim.
mas o que a gente percebe é que há um respeito muito grande por por esses rituais, né? Que são rituais que iniciam as atividades, rituais que encerram as atividades, né? Há toda uma, como eu falei, uma permissão que é através da ancestralidade, então é algo muito bonito, assim, tu chegar lá, eles te recebem e eles vão rezando, né? E tu vai caminhando a partir do momento que eles vão limpando, vamos dizer assim, né? Com os seus espíritos também, né? Então tem essas questões todas, assim, que aparecem, é muito, muito bonito, assim. Mas o que tem acontecido lá, que eu posso falar, que eu tenho acompanhado bastante, né? É que há principalmente nos últimos 2 anos, né? E até elas fizeram eu até passei o site do coletivo do Cuianguê, Atiguaçu, que é esse coletivo que eu estudo, elas têm denunciado as inúmeras violências, né? Contra as casas de reza e as rezadoras, né? Nossa. Principalmente por pessoas, não estou aqui acusando, nem dizendo que a gente não deva preservar essa liberdade religiosa, né? Mas que esses ataques têm sido feitos principalmente por pessoas de igrejas neopentecostais, né? Então, muitas mulheres rezadoras, anciãs, estão sendo acusadas de bruxaria, e ontem elas retiraram o Cuianguê, através do seu coletivo, retirou uma senhora e as suas filhas de uma área de reserva indígena, porque elas estavam sendo ameaçadas de ser queimadas vivas. Então, as lideranças, né, tiraram elas de lá, da aldeia, botaram num lugar de segurança para elas, mas elas estão sofrendo muitos ataques. Então, elas denunciaram ali nas redes, agora eu não lembro o número, assim, mas assim, ó, foram muito... Foi matéria do Globo hoje, não sei se tu sabe. Ah, foi? Não ouvi. Que bom, né? Porque geralmente isso não é notícia, né, gente? Infelizmente, a gente acaba não sabendo, né? O que elas fizeram, né? Então, assim, ó, para ver, né? A luta delas, por mais que a gente não conheça tanto ou não tenha conhecimento, porque não sai nas grandes mídias, né? Elas têm conseguido fazer esse trabalho, né, de denunciar e retirar, etc. Mas, assim, ó, se eu não me engano, assim, é um número absurdo, né? De casas de reza que têm sido queimadas. Porque, assim, ó, a casa de reza, ela é uma construção muito simples, assim, é barro, é madeira, né? Só que, assim, para eles é tudo muito difícil, né? Então, assim, quando alguém derruba uma casa de reza, além de ser um lugar sagrado para eles, e os instrumentos deles, que são muito simples, né, gente? É tudo muito ligado à natureza. Então, são coisas que têm semente, coisas que têm... Só que para eles tem uma riqueza e uma força muito grande, muito importante. Então, assim, queimar é algo... Nossa, é uma tristeza. Eu fui em algumas casas de reza, é uma coisa muito bonita, assim, muito, muito forte mesmo, assim, a força desses locais, né? E aí, simplesmente, as pessoas têm queimado o tempo inteiro. E aí, elas vão lá e fazem um mutirão, arrecadam dinheiro, constroem outra. Aí, vem lá, o pessoal queima. Só que isso tem acontecido muito, muito com mais frequência nos 2 últimos anos, né? E é algo muito violento, muito perigoso mesmo, assim. Elas denunciam com bastante frequência, infelizmente, esses casos, né? Então, é bem grave, assim, é algo que a gente... Que bom que foi noticiado, Maria Tereza, né? Que bom que foi noticiado na Globo, porque eu fico muito pasma que, às vezes, eu sei de muitas coisas lá nas redes, né, que eu acompanho elas, e não é falado, né? A maioria dos casos não é falado. Eu acho assim, não que eu não tenha uma preocupação com as guerras nos outros países, né, gente? Assim, não estou aqui para julgar ou não julgar, por exemplo, a importância da guerra na Rússia contra a Ucrânia, nada disso, né? Como historiadora, eu não posso nem falar isso, mas eu percebo que a gente está vivendo uma guerra contra as mulheres indígenas, contra as mulheres no Brasil, e a gente não conhece, a gente simplesmente acha que lá é mais importante, né? Mas aqui elas têm sido muito, 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 assim, com esses ataques, né? E são, assim, muitas mulheres que têm sido mortas, né? Por estar nessa linha de frente. Elas
quando elas fizeram, por exemplo, elas têm um documento que é muito interessante, quer dizer, triste e interessante ao mesmo tempo, que é um mapa que elas vão... É o mapa da violência que elas fizeram. Então, elas foram as lideranças de território em território Guarani Kaiowá para perceber que formas são essas violências, como essas violências acontecem, tudo mais. Por ter feito isso, claro que elas sofreram, elas também, em violência, né? Então, elas tiveram que mudar várias vezes de endereço. Nossa, é uma coisa, assim, absurda. Aí, por conta disso, porque o Estado, claro, não está muito preocupado com isso, elas começaram a criar redes, formas de existência, como, por exemplo, entregar celulares para essas mulheres mais velhas, para as Inhandecis, né? Para elas se conectar, para avisarem elas. Então, assim, tentaram fazer uma rede, né? Porque o Estado não vai chegar, né? Para protegê-las, não vai chegar, se elas não se protegerem. Bom, eu vou pedir para vocês fazerem inscrição ou levantarem a mão. Alexandre me ajuda, não sei se o Alexandre está aí. Estou aqui, tá. Tá. Para fazerem, eu acho que é melhor fazer inscrição ali no bate-papo. Quem quer falar? Tereza Nazar já tinha falado. dito, né? Pois é. Eu vou só acender outra luz, que eu acho que está meio escura aqui, só um pouquinho. Sim. Quem mais quiser fazer, pode colocar o nome no chat e a gente vai fazendo a lista. Você adiantou muito mais? Cadê a Tereza Nazar? Estou aqui. Então, pode falar, Tereza. Cláudia, meias para você, que significa, na língua Cheyenne, significa obrigada. Foi muito interessante a sua apresentação, queria te agradecer. E até porque fiz questão de agradecer numa língua indígena, porque me parece que esse estudo que você está fazendo em termos de resistência, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente lembrar que a primeira forma de resistência é a manutenção das línguas. Então, eu queria te perguntar, até porque eu tenho conversado muito com um chefe indígena que se chama Tafkea, que quer dizer jaguar, né? Da tribo... deixa eu lembrar aqui qual é o nome da tribo dele, deixa eu olhar aqui. Ele é da tribo Fumi-O, que é do interior de Pernambuco. E uma das conversas que eu tenho tido com ele é a propósito dessa problemática da manutenção das línguas. Então, e a gente sabe que uma das formas não, quem mais se ocupa dessa transmissão, digamos assim, da gramática das línguas originais são as mulheres. Então, eu queria saber se você tem tido oportunidade de conversar sobre essa questão, que eu acho que talvez seja a forma de resistência mais importante, porque há um tempo atrás, não me lembro agora qual foi a ciranda, Alexandre, qual foi a ciranda de psicanálise e arte que eu trabalhei a questão da colonização e da perda das línguas originais do Amazonas? Você lembra? Bom, uma das cirandas de psicanálise e arte, Tereza, Oi. Tereza, foi na PUC, aquela sobre os imigrantes, teve uma mesa sobre isso. Isso, mas eu não me lembro qual das cirandas, é isso. A gente convidou a Sandra, que é do Mato Grosso, é uma indígena que justamente foi para a universidade e tal, e ela falou sobre essa importância, né, o lugar das mulheres, não só nas tribos em si, mas na memória, né? Na transmissão da cultura e na memória. E eu quero supor que, até por conta desse estudo que eu venho fazendo, eu não parei de fazer ainda, eu fico muito encantada com esse estudo, dessa importância da memória enquanto inconsciente das línguas originais. Eu queria saber se você teve a oportunidade
de conversar com essas lideranças a propósito da importância disso, porque me parece que a única maneira, de fato, de resistência não é a única, né? Eu estou sendo reducionista, mas talvez a mais importante é através da língua, da cultura da língua, da transmissão dos rituais, claro, mas na língua original. Queria te ouvir um pouco sobre isso. Certo, Tereza, eu acho que bem interessante isso que tu trouxe. A Sandra Benites, ela é dessa etnia que eu estudo, Guarani Kaiowá, né? Então, elas trazem isso muito forte, primeiro porque elas são... Primeiro, não vou colocar né? Numa ordem, mas assim, elas são uma das poucas etnias que ainda falam na sua língua tradicional, né? Então, assim, muitas, por todo esse processo, né, que a gente viveu no Brasil, de aculturação, né, de uma forma impositiva, né, e muito violenta para que esses povos esquecessem essas línguas maternas, né? Então, eu acho muito legal, assim, a gente pensar que é uma língua materna, né? Quando a gente fala da língua, que é a nossa língua mãe, né? Acho que vocês podem até me ajudar como é que eu vou desenvolver isso na tese, mas eu acho muito bacana a gente pensar que é uma língua materna, essa que a gente carrega, que é isso, né, ensinado pelas mães, e elas falam, e pelas mães, pelas avós, né, porque essa questão da maternagem para elas, ela não se desenvolve só com as mães, né, a criança, ela é um pouco mais, ela é um pouco mais partilhada essa educação com o grupo, né, não que a gente tire a importância da mãe biológica, mas esses ensinamentos, eles se dá da língua e da cultura, ele se dá no grupo também, né? Também não, é importante também o grupo participar. Então, assim, uma das partes do trabalho que eu faço é realmente isso, dizer, mostrar, porque elas falam isso o tempo inteiro, como a língua é importante elas continuarem a ensinarem, né, a língua guarani para os seus filhos e filhas, né, para as crianças, principalmente, porque, claro, elas, depois que vão para a escola, aí entra, na verdade, um choque, né, com a educação formal, de que elas têm que desaprender aquilo que ela aprendeu, né? Muitas vezes essas escolas, antes principalmente da Constituição, traziam isso, né? Essa obrigatoriedade de desaprender. Hoje a gente já tem, né, esse respeito da língua e da cultura indígena, então existem escolas bilíngues, escolas que têm essa manutenção, mas assim, é muito interessante porque o meu primeiro contato com essa questão foi num curso de Guarani que eu fiz lá em Dourados, né? Então, foi o meu primeiro contato, foi a minha entrada, porque eu achei, assim, super interessante, eu até coloquei aqui se interessarem em dar mais uma lida, essa professora que faz o curso é uma professora aposentada da UFGD, onde eu trabalhei, né? Professora de história, ela é uma professora, assim, uma pessoa fantástica, assim, se vocês puderem ler, ver, qualquer coisa dela, é a professora Graciela Chamorro, né? Ela tem um estudo assim de mais de 40 anos do povo Guarani Kaiowá, ela estuda canto, ela estuda espiritualidade, então assim, né? Por isso até que eu prefiro não falar de temas assim que eu não tenho profundidade, e eu sei também, né, que o meu tempo, né, de contato com elas é pequeno ainda, né? Se pensar a trajetória, por exemplo, da professora Graciela. Então, a professora Graciela, depois que se aposentou, ela criou um curso de língua guarani, língua e cultura guarani, né? E eu aprendi, claro que eu deveria ter continuado, né? Ela fez até online em alguns momentos, só que assim, eu acho que a importância da língua, ela é, por muitas maneiras a gente poderia falar, mas uma delas é a questão de que alguns termos, né, só existem em Guarani, né? E algumas palavras de português não existem para elas, então não faz tanto significado. Então, é muito interessante isso. A outra coisa que elas colocam é a questão dos locais, né, que precisa ser traduzido. Então, elas denunciam isso muito, que precisa de tradutores nos locais públicos. Então, assim, como que elas vão ser atendidas numa delegacia se a pessoa não entende o Guarani e se não tem um intérprete, né? Então, as pessoas estão fazendo o que estão entendendo, o que aconteceu, estão fazendo o que estão... E da mesma forma nos serviços de saúde, né? Elas completamente assim... Então, claro, existem lugares lá, por exemplo, na universidade,
e tem um hospital universitário, lá tem um atendimento de tradutora, né, da língua guarani. Claro, isso tudo passa por questões políticas, de ver essa importância de ter, porque aí, de ter uma tradução. Aí outra coisa que eu gostaria de falar da língua, né, que eu acho muito, muito, muito interessante que o Cunhangue, que é esse coletivo que eu estudo, elas fazem, todo o encontro que elas fazem, elas falam em duas, é sempre bilíngue. Então, é sempre quando alguém fala em Guarani, ele é feita a tradução simultânea para o português. Quando alguém fala em português, elas traduzem para o Guarani, né? E, por exemplo, nos encontros lá na terra indígena, quando eu fui, em alguns momentos, elas riam em Guarani, a gente, né, na tradução não tinha muita graça, talvez alguma palavra a gente não pegou, né? Então, foi muito bonito isso, assim, tu vê que como elas entendem essa importância da língua, sabe? E, claro, algumas pessoas levam isso à frente, como a professora Graciela Chamorro, que faz esse trabalho, né? De escrita, de manutenção, então, não só pela língua, pela grafia mesmo, mas também pensando nos cantos, né, tradicionais. Então, é muito bonito, assim, o trabalho dela. Então, aí foi uma entrevista que eu publiquei com a professora Graciela, e se vocês quiserem, ela é uma super especialista na língua, né? Então, se quiserem ler um pouquinho mais, acho que é bacana. Obrigada pela pergunta. Obrigada. Agora é a Tereza Meloni. Oi, Cláudia, muito obrigada, muito interessante a sua contribuição. Eu fiquei muito tocada desde o início, porque eu fui a essa terra, né, que você teve, convidada, eu não sei se você sabe, o Corpo Freudiano estava fundando, na ocasião, um núcleo, né, aí, e não sei se você está aí, se está no Rio, enfim, não, né? Mas e me chamaram para dar uma aula, né? Num curso que eles fizeram, um curso pequeno sobre psicanálise. E é curioso, porque eu já senti estranheza, eu já senti um lugar muito curioso, muito diferente, mesmo antes de eu ter visitado. Eu visitei uma aldeia indígena, não me lembro qual, muito rapidamente, eles me levaram para conhecer. E também me chamou a atenção dessa proximidade, que não é uma proximidade geográfica, é uma proximidade geopolítica. Você vê eles na rua, eles trabalhando nos restaurantes, eles nas feiras, né? Quer dizer, não há uma fronteira, digamos assim, há uma litorânea,idade, né, que se move ali, né? Eu ia encaminhar a minha questão para culminar na pergunta que, de certa forma, você e a Tereza já esclareceram muito, que era por que as mulheres. Eu já tinha uma certa desconfiança, mas vocês enriqueceram muito esse tema, né? Agora, no encaminhamento que eu ia fazer, eu mantenho que é o seguinte: o Freud, quando estuda a questão do narcisismo, e ele chama de narcisismo das pequenas diferenças, exatamente esse choque, esse atrito, digamos assim, né, entre determinadas culturas. E ele diz que e ele dá exemplos, inclusive, históricos, né, de guerras, inclusive, entre povos, ele fala de povos muito semelhantes, ou semelhantes na sua origem, ou na sua proximidade, né? Então, na medida em que essa proximidade, isso acirra, né, a agressividade, a disputa, etc., etc. E se essas etnias, por uma questão, eu acho, de sobrevivência, precisam interagir, né, com a maioria branca, né, é uma etnia também, mas, enfim, a maioria branca, de alguma maneira, quando eles se aproximam desse grupo dominante, eles têm benefícios, mas eles têm perdas, né? Eles têm, de alguma forma, né, isso vem para eles como um choque, como uma exclusão. Então, essa aproximação, que, de certa forma, é quase inevitável, porque, como você falou, necessidade de remédio, necessidade de assistência e tal. E me chamou muita atenção, você começou a falar de violência, 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 e ele disse violência para elas. E agora, no final, quando você e a Tereza abordaram a questão da língua,
é que a gente vê, não é só uma tradução de língua, mas é mais do que isso. Eu não sei se a gente podia chamar de tradução, essa palavra para mim não é muito simpática, mas é uma transmissão, uma transliteração, uma trans qualquer coisa aí, né? Que é do que, porque você diz a violência. Então, essa palavra violência, vamos dizer assim, para a medicina tradicional, a nossa medicina, não é violência, e é violência para elas, né? Quer dizer, como pode haver essa interação, né? Como elas podem se beneficiar desses recursos sem tomar esses recursos como violência, já que, para elas, isso, de alguma maneira, vai chocar com o que elas tinham antes. Mas, por outro lado, o que elas tinham antes não é suficiente para elas sobreviverem, na medida, inclusive, que esse contato com a raça branca, eles não têm defesas em relação a doenças, etc. etc. Então, é a mesma coisa, eles se aproximam e o branco, como até você, historiadora, muitas vezes se pensa que o índio é que trazia doença, e não era o branco que trazia doença e o índio que não tinha defesa adoecia, né? E se imputou aos indígenas uma epidemia, a origem de epidemias, etc., que, na verdade, eles não era deles, né? Eles estavam muito bem saudáveis, né? Eu queria lembrar também que essa questão da medicina naturalista, ou natural, como de alguma maneira a gente chamou, ela é usada, se não me engano, até hoje, ou se não há pouco tempo, que eu tive em Cuba fazendo uma pesquisa, é utilizada em Cuba, na medida que eles não têm acesso aos insumos das indústrias farmacêuticas, né, pelo bloqueio. Então, eles usam, né, e é curioso, eles têm um sistema de saúde que atende até o turista, e o turista vai para lá e é tratado numa diarreia ou numa gastrite com as plantas medicinais, né? É isso. Bom, eu ia fazer esse encaminhamento todo, né, para pensar nessa questão de por que as mulheres, mas eu acho que está muito já bem... mas essa questão do choque da cultura é interessante mesmo. Como vocês falaram, a língua é a marca, né? A primeira marca do sujeito, a gente sabe bem disso. Muito obrigada. Eu que agradeço pela contribuição, Maria Tereza. Assim, eu acho que o primeiro momento, o primeiro choque que a gente tem quando chega lá, né, são essas crianças e mulheres nas ruas, né? E até eu ia trazer depois um poema para vocês de um poeta local lá de Dourados. Eu quero. Que ele fala muito isso, assim, de que essas crianças têm fome, né? E elas têm fome não só porque elas... porque daí a gente ensinou e foi ensinado, né? Por muitos séculos, a nossa história, se a gente for pensar na história do ensino de história no Brasil, por exemplo, a gente foi ensinado a entender que essas pessoas eram preguiçosas ou não queriam trabalhar, porque a lógica do trabalho é outra, né? A lógica do consumo é outra, né? Tudo é diferente, então a gente não tem como botar na mesma comparação. Então, assim, é uma outra forma com a natureza de expropriada, a natureza ela não deve ser expropriada, ela não deve ser um meio de produção, ela não é um meio de produção, ela é a própria vida. Então, começa por aí, né, a diferença. Então, é muito chocante lá quando a gente vê essas crianças que são obrigadas a andar nas ruas, sair da reserva ou sair das áreas de convívio deles para pedir e pegar, mexer no lixo. Né? Então, aliás, Cláudia, uma coisa, Dourados, a mim, é uma região muito rica, é importante que se diga isso, riquíssima. Dourados é muito pequeno e tem 3 universidades, ainda são as 3, não sei, mas deve ser, quando eu estive lá, eram 3 universidades, uma região muito pequena, é muito rica. É muito rica, primeiro porque é uma região do agronegócio, né? Sim. E o agronegócio, ele se fez, né? Ele se promoveu em cima, né? Então, que elas falam que essas terras têm o sangue indígena, né? Tem o sangue indígena derramado, porque é uma luta constante para... Se a gente vê a área deles é muito pequenininha, e a gente sabe que o Brasil inteiro é pequenininha na relação, né, com as grandes áreas das plantações, do agronegócio que eles têm. Que as pessoas lá, o pessoal do agronegócio tem em tamanho, né?
de terra. E aí a gente sabe que as terras indígenas são onde está mais protegida as questões das reservas naturais, das diferentes fauna, flora, etc. Né? Então, tudo isso, eles têm essa proteção de todos esses biomas, né, brasileiros. Está na mão deles. Então, assim, uma região muito, muito rica que se enriqueceu às custas dessas terras e por outro lado, assim, não considera nenhum direito, nenhuma... Então, assim, a gente vê que é uma coisa muito gritante essa questão da importância e da importância da riqueza dessa diversidade cultural que a gente conhece na universidade, nos espaços da universidade lá, e saindo dos muros da universidade, como há um preconceito, né, um discurso de que eles estão roubando, de que eles estão pegando a terra que não é deles, de que eles estão recebendo benefício que eles não têm direito, e eles vivem cheio de cesta básica, imagina, eles têm várias caminhonetes, assim, coisas absurdas, né, que a gente vê que não é verdade. É óbvio que eles são pessoas como a gente, né, que tem pessoas que se utilizaram e foram para outros lados, né, e utilizaram de várias coisas e se deram bem. Não são pessoas isentas, né, ou que não podem cometer erros. A gente sabe que cometem violência, cometem erros como qualquer pessoa, né. Então, essa questão dar uma humanidade para eles que eu acho que a gente precisa pensar, né, que assim como qualquer pessoa humana, eles cometem erros, ou podem cometer violências, etc., né? Mas que a gente retirou essa humanidade deles quando a gente considera que eles podem ser mortos em qualquer esquina, ou podem estar caídos na esquina e ninguém considera, porque é só o indígena que está sendo queimado, ou só o indígena que está sendo morto, né? Então, assim, não faz diferença. Então, é muito difícil a gente ver isso, né? Porque as pessoas... a gente retirou a humanidade deles, né? Então, acho que isso que eles buscam como coletivo, né? Que eles sejam pensados e refletidos como pessoas humanas também, né? Que querem ter só direitos básicos, assim, coisas muito simples, assim, que todos nós temos, né? E que a gente, enquanto pessoas brancas, muitas vezes a gente esquece disso, assim, de que alguns direitos básicos a gente nem passa pela nossa cabeça que a gente não teria em algum momento. E eles têm que estar o tempo inteiro brigando por isso, né? Por coisas que são básicas. Por exemplo, uma menina me falar que precisava... professora, eu só posso estudar de manhã porque à noite é muito perigoso eu ir para a escola à noite. Mesmo que tenha uma escola à noite, eu tenho medo de sofrer estupro. E o índice de estupro é altíssimo, né? Porque não é... Então, até eu comentei isso com a Helena aquele dia que a gente conversou, que algumas autoras indígenas e não indígenas, elas têm falado muito nessa ideia que o corpo delas é um território também, né? Essa ideia de corpo-território, um corpo a ser invadido e um corpo que os outros entendem como algo que pode ser possuído, né? E violentado e etc. Então, é muito, muito forte isso, muito triste também, né? A gente perceber isso, que direitos mínimos elas não têm, né? Como pessoas, como mulheres. E aí, bom, as crianças, então, nem se fala, né? Nem se fala. Assim, Cláudia, quando Oi. você fala... Peraí, quem está falando? Mais alguém? Não, a gente vai ter que fechar, mas eu queria só falar uma coisa, que enquanto você está falando isso tudo, que são assuntos que até a gente já conversou, mas eu fico lembrando muito da escravidão e de quando deixaram os negros na rua, né? Eles saem sem nada, e como os transformaram em mendigos e depois os chamaram de vagabundos e fizeram leis para proibir exatamente aquilo que eles faziam. E como isso perdura. Quer dizer, o que a gente hoje está vivendo, ainda há uma possibilidade de que esses povos indígenas não sejam jogados nessa mesma coisa, para no futuro serem, tal qual os negros, tratados com esse preconceito, esse racismo e tudo mais, né? Mas qual foi a primeira palavra do nosso presidente agora com essa questão dos fertilizantes da Rússia, que não vai ser importado? Não tem problema, nós temos nas terras indígenas. Quando há
o potássio necessário em outras tantas terras que não nas indígenas. Mas ele chega e já diz, agora nós vamos precisar entrar ali. Exatamente isso que eles querem. Quer dizer, as crianças indígenas não deveriam estar nas ruas pedindo nada, né? Claudinha, vamos perguntar para o Alexandre se dá para você ler o seu poema, que com certeza todo mundo quer. Alexandre está aí ainda? Dá sim. A próxima Dá? é 15h15, tá? Tá. A próxima apresentação que nós temos aqui é 18h15. Pode ler, Claudinha. Tá desligado o seu som, Cláudio. Eu vou ler, então. Eu estava só com um trechinho dele, por isso que agora eu baixei o poema todo aqui. Só um minutinho, eu vou ler, então. Bom, é um poeta douradense, né, que eu conheci em uma atividade lá. E o nome do poema é... Depois eu vou passar o link para você. Já passei. Chama Genocídio, né? Genocídio, né? Falando dos indígenas. Emanuel Marinho. Crianças batem palmas nos portões. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índios nas ruas e quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança. Temos comida farta em nossas mesas, abençoada de toalhas de linha, talheres, mulheres servis, geladeiras, automóveis, fogão. Mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos asfalto, água encanada, supermercados, edifícios, pátria, pinga, prisões, armas e ofícios, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem sua fome travestida de trapos nas calçadas que tragam seus pezinhos de anjo, faminto e frágil, pedindo pão velho pela vida. Temos luzes sem alma pelas avenidas, temos índias suicidas, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Temos mísseis, satélites, computadores, radares, canhões, navios, usinas nucleares, mas não temos pão. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou, tem o sangue de índio nas ruas e quando é noite a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Então, assim, é só um pouquinho, né? Maravilhoso, Cláudia, muito, muito maravilhoso. Eu peguei o link aqui e vou transmitir, não sei se o Alexandre pegou para poder transmitir para a escola, para quem quiser. Cláudia, muito, muito obrigada. Obrigada pelo seu tempo, pela sua presença, porque eu sei que você tem multiplíssimas atividades. A Cláudia hoje está em Florianópolis, morando, mas ela talvez volte para Dourados, e trabalhando muito e fazendo mais um doutorado, né, Cláudia? Isso, só queria agradecer, então, vocês, a escuta de vocês, e isso que eu acho que eu não falei, né? As mulheres indígenas, elas pedem muito por serem, por nós sermos escuta das suas falas, né? Porque isso que eu sugeriria para vocês lerem, né? O site delas, elas têm muitos trabalhos publicados e tudo mais, porque elas dizem que elas não tinham voz em alguns momentos. Elas sempre tiveram voz, né? Mas faltou a gente escutá-las, né? Faltou a gente escutar o que elas queriam dizer, as suas angústias, as suas denúncias, né? Então, muito bonito, assim. Eu podia ter trazido um poema de uma mulher indígena, né? Eu tinha até selecionado um trecho de um livro de uma autora. Elas tinham vozes, mas não tinha quem as ouvisse. Isso mesmo. Isso. E aí Isso eu até coloquei na divulgação que eu botei ontem sobre essa live, porque eu achei isso importantíssimo, quer dizer, voz elas sempre estiveram, né? Então elas falam isso muito nas assembleias, né? Que elas querem que a gente seja escuta, né? Então nós escutarmos o que elas falam, porque elas têm muito o que falar, né? Porque o que elas vivenciam é muito forte, né? Outra coisa que eu gostaria de divulgar também é uma peça que também me ajudou muito a problematizar esse tema, né? De uma peça de uma atriz indígena junto com uma professora lá de Dourados,
e tem um link, eu acho que elas disponibilizaram a peça em vídeo, né? E elas falam... Depois manda para a gente. Tá, vou mandar assim. Elas mostram isso, essa diferença de vida, né? De experiência, de vivência, sendo que elas vão mostrar assim a conversa, a aproximação de duas mulheres, uma branca e uma indígena, por uma cerca, né? Então é muito legal assim elas mostrarem isso assim, como elas podem essa aproximação, né? Pode ser né? Rica para ambas as pessoas, né? Claro, eu acredito que a gente tem mais que aprender do que ensinar, mas, de qualquer forma, a gente se aproximar faz com que a gente possa escutar, né? Se a gente não se aproxima, a gente nem escuta. Então, obrigada também pela oportunidade, gente, de falar um pouquinho mais desse tema. Obrigada a você, obrigada a todos. E 18h15, a gente está aqui de volta com a Maria Tereza Menor. Até daqui a pouco.